Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com toda a igreja. Amém. Nós cantamos algo muito importante sobre a palavra de Deus. Essa primeira canção do Projeto Sola que nós cantamos é uma das passagens mais lindas da Escritura sobre a palavra, sobre a exposição, a pregação, o anúncio da palavra de Deus. Aqueles dois discípulos que estavam ali no caminho, eles disseram isso após o Senhor Jesus abrir os olhos deles. Não queimava o nosso coração, não ardia o nosso coração quando pelo caminho ia ensinando a palavra. Isso nos diz algo muito importante, irmão, sobre a palavra. Essa que nós vamos ler e refletir nesse momento. A palavra de Deus não é só conhecimento para a mente, é vida para o coração. Não queimava o nosso coração, por quê? Porque ardia o coração dos discípulos, porque eles ouviam a palavra. E é assim que nós nos aproximamos da palavra de Deus. É assim que discípulos que amam o Senhor, que temem ao Senhor, se aproximam das Escrituras. Esperando, tendo essa expectativa de que ao ouvirmos a palavra de Deus, sendo ministrada aos nossos corações, não pelo pastor, que é simplesmente uma ferramenta nas mãos de Deus, mas pelo poder do Espírito, que ilumina o nosso entendimento, e aí o nosso coração é aquecido pela palavra. É assim que nós devemos nos sentir, né, quando nos aproximamos da palavra de Deus. Eu peço aos irmãos que abram, por favor, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 20. Vamos usar esse texto para pensarmos sobre o nosso tema. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, o verso também 20. Nós vamos ler dos versos 20 a 28. Mas antes de lermos, irmãos, os irmãos vão abrindo aí, mantenham a Bíblia aberta. Vamos orar para que isso aconteça conosco, né? O nosso coração seja aquecido pela palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui como igreja do Senhor e cremos que o Senhor está em nosso meio. Cremos, ó Pai, pela santa palavra que o Senhor nos fez tabernáculo, nos fez habitação do Senhor. O Teu Santo Espírito habita em nós. E rogamos, ó Pai, que pelo Teu Santo Espírito sejamos iluminados, tenhamos a nossa mente, os olhos e os ouvidos do nosso coração abertos para aquilo que o Senhor nos diz pela Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, nos exorte, nos instrua, ó Pai, pela Tua palavra, pois afirmamos, isso é a nossa fé, que o Teu Espírito fala nas Escrituras. Por isso nos submetemos e rogamos ao Senhor essa iluminação, o entendimento e a direção do Senhor, para que a Tua igreja nesse lugar, nós, povo do Senhor, sejamos edificados para a glória e para a honra do Senhor. Amém. Leiamos a palavra do nosso Deus. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora,
Ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pois bem, irmãos, o tema, que é a última frase do motto da UPA, nós trabalhamos, a federação trabalhou as afirmativas, as frases, os trechos do motto. E aí o último é servindo ao Senhor Jesus. A palavra de Deus, irmãos, nos chama para ser servos, para sermos servos. Todos nós que confessamos, que professamos a fé em Cristo, somos chamados na Escritura de servos de Deus, de servos de Cristo. Homens, mulheres, idosos, jovens, crianças. Nós, como presbiterianos, sabemos que as crianças fazem parte do corpo. Então, a família da aliança é chamada, na Escritura, todos nós, individualmente, somos chamados de servos de Deus. Mas essa, irmãos, é uma mensagem que muitas vezes vai na contramão daquilo que é o comum ser ensinado pela nossa sociedade, pelo nosso tempo. As pessoas não querem ser servos. As pessoas não querem servir, porque servir é difícil. Servir incomoda. Servir requer de nós sair da nossa zona de conforto para nos submetermos. E vemos, irmãos, que na Escritura, quando o Senhor diz e nos chama de servos, isso implica que também somos servos uns dos outros. Somos chamados a servir ao Senhor e demonstrar esse serviço ao Senhor também pelo serviço ao nosso próximo, pelo serviço ao nosso semelhante, e muito mais importante, aquele da família da fé, o nosso irmão em Cristo. Então, irmãos, quando nós lidamos com essa verdade, há um conflito, há um contraste entre aquilo que a Escritura diz para nós, que nós devemos ser servos de Deus, e aquilo que o mundo diz que nós devemos ser. Não, vocês precisam trabalhar, estudar, buscar, se esforçar para serem os patrões, para sempre estarem na posição de cima. Porque servir é para aqueles que não se esforçaram tanto. Servir é para aqueles que não caminharam tanto e que não merecem estar no status e no lugar que eu estou, que eu mereço estar. Então essa é a pregação dos nossos dias. Mas a pregação do Senhor, do Evangelho, vai na contramão disso. E nos chama de servos. O espírito de grandeza em nossos dias. Esse espírito de grandeza que nós vemos nos nossos dias pode ser visto também nessa passagem que nós acabamos de ler. Começo da passagem, os versos de 20 a 24, nos dizem que naquele tempo, naquela ocasião, naquela passagem, nessa história, no trecho das Escrituras que nós acabamos de ler, a mãe de Tiago e João, a mulher de Zebedeu, ela chega diante do Senhor e o pedido dela demonstra esse espírito de grandeza, esse desejo de ser grande. O pedido que ela faz, nós lemos aí. Adorando, o texto nos diz, que ela adorando a Cristo pediu um favor. E aí Jesus pergunta, o que você quer, mulher? E ela diz, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à direita e o outro à tua esquerda. É interessante que o Evangelho de Mateus, o evangelista aqui, ele nos diz que esse pedido foi dirigido ao Senhor Jesus a partir da mãe de Tiago e João. Só que a passagem de Marcos
capítulo 10, verso 35, se os irmãos quiserem e tiverem a curiosidade de ver a passagem, o texto nos diz, o evangelista nos diz lá, que foi o próprio João e o próprio Tiago que fizeram esse pedido. E aí, muitas vezes as pessoas querem torcer as escrituras, né? Nós temos dificuldades quando nós encontramos essas divergências, principalmente nos evangelhos. Mas qual é a regra que nós também devemos ensinar como pastores ao rebanho quando se aproxima da escritura? Quando encontramos isso nos evangelhos, nós precisamos entender que, primeiro, os evangelhos foram escritos, cada um a partir de uma perspectiva diferente, de uma ótica diferente e com objetivos diferentes. Isso não quer dizer, irmãos, que algum desses evangelistas contou uma inverdade sobre aquilo que de fato aconteceu. Quando nós unimos os dois relatos, nós aprendemos que a mãe faz esse pedido, mas que os filhos estão juntos também fazendo esse pedido. Porque se você olha a própria passagem do Evangelho de Mateus, Jesus, ao ouvir esse pedido, ele fala agora aos filhos. Ele diz: vocês estão prontos? Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? E aí é Tiago e João que respondem: nós podemos. Nós podemos beber do cálice. E Jesus aqui está se referindo ao sofrimento que ele haveria de passar, pela morte, pela perseguição. É tanto que Jesus diz: sim, vocês beberão do cálice também, porque Tiago e João seriam perseguidos pela pregação do Evangelho. Aqueles apóstolos também seriam perseguidos, assim como o Senhor Jesus foi, aqueles homens como servos também seriam perseguidos. Então aprendemos aqui, irmãos, que esse desejo de grandeza não era só um desejo da mãe de Tiago e João, como uma mãe que quer defender os seus filhos e quer ver os seus filhos numa posição maior. Mas era um desejo do próprio Tiago e do próprio João também, como nós vemos no Evangelho de Marcos. Eles estão ali corroborando com esse pedido, corroborando e mostrando o desejo do seu coração de serem grandes. De entre os 12, e eles fazem esse pedido porque, se os irmãos olharem aí o capítulo 19 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus diz que eles sentariam em 12 tronos, no verso 28 do capítulo 19. Então foi com base nessa informação de que Jesus disse que os apóstolos, os 12, sentariam em 12 tronos para julgar as nações, que Tiago e João e a sua mãe demonstram o desejo: olha, se nós vamos sentar em 12 tronos para julgar as nações, para julgar as 12 tribos de Israel, como o texto nos diz, então permite que eu sente, né, aqui agora estou usando as palavras do próprio Tiago e do próprio João, que fique cada um à direita e o outro à esquerda, em lugar de proeminência, em lugar de destaque. E aí, irmãos, no texto nós vimos, o que é que os outros 10 apóstolos fazem? Eles não reprovam, veja bem, eles não reprovam a postura, eles ficam indignados. O que isso nos diz? Que provavelmente os 10 apóstolos, os outros 10, também queriam esse lugar de destaque. Também queriam um lugar de proeminência. E por isso eles ficaram indignados. Todos eles, irmãos, os apóstolos, nós encontramos isso nas páginas das Escrituras, dos Evangelhos, eram homens pecadores. Eram homens que em muitos momentos não demonstraram um coração semelhante ao de Jesus. Muitas vezes os seus desejos, as suas vontades entravam em conflito com a do Senhor Jesus. Como Pedro, como os outros apóstolos que demonstraram isso. E eles ficaram indignados, porque provavelmente eles também tinham o mesmo desejo de grandeza, que dominava aquela época e também domina os nossos dias. Vimos, irmãos da Escritura, que os apóstolos de fato, eles tinham e também teriam, nas palavras de Jesus no capítulo 19, uma posição de proeminência no reino de Deus. Os apóstolos foram chamados por Deus, escolhidos por Deus, para serem, como Paulo escreve aos Efésios, fundamento da igreja.
do qual Cristo é a pedra angular, a pedra principal. Mas a igreja está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Escritura, o ministério apostólico e o ministério profético. Então sim, eles tinham um lugar de autoridade. Eles tinham um lugar importante e têm um lugar importante no reino de Deus. Mas por essa passagem vemos uma lição importante do nosso Senhor sobre quem são de fato, ou quem são os considerados grandes no reino de Deus. Olhando para esse tema, todos os adolescentes aqui que passaram um dia refletindo sobre o trabalho de UPA na igreja, sobre as suas responsabilidades nas diretorias das UPAs locais, nas responsabilidades na diretoria da federação, devem entender que por meio dessas responsabilidades, devem mostrar que são servos de Deus. Devem demonstrar a motivação e o desejo de servir a Deus por meio dessas responsabilidades, por meio desses cargos. E aí essa é a lição, uma das lições principais que o Senhor Jesus ensina no texto. No reino de Deus, e é assim que nós devemos ver na igreja, o maior é aquele que é servo. Foi essa a resposta do Senhor. Olha o verso 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas não é assim entre vós. O Senhor Jesus está falando de como é o governo secular. As autoridades instituídas, elas muitas vezes dominam e subjugam aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Mas ele diz, no reino de Deus, nós pertencemos ao reino de Deus. Nós somos os súditos do grande rei, o nosso Senhor Jesus. Estamos incluídos nesse reino. Fazemos parte desse reino pelo novo nascimento. E aí o Senhor diz, não é assim no reino de Deus. Veja, olha o conflito, olha o contraste que o Senhor está colocando, como nós dissemos aqui. Lá fora, os governos seculares, os homens que estão investidos de autoridades, lá fora, eles dominam. E muitas vezes eles dominam com uma pesada mão, com injustiça. E a palavra de Deus diz o que acontece quando homens maus governam. O povo sofre. Nós temos aí em toda a história, tantas e tantas vezes que reis se colocaram no lugar de Deus. Os reis eram chamados de soberanos na Idade Média. Difundiam um entendimento de que os reis eles eram escolhidos por Deus e representavam Deus. Os reis são escolhidos por Deus. Toda autoridade é instituída por Deus. Mas isso não quer dizer que o rei e a autoridade cumpra os desígnios e a vontade do Senhor. Que eles sejam tementes a Deus. Que eles sejam servos de Deus. Só diz apenas que todos aqueles que estão no lugar de autoridade foram colocados lá pelo Senhor, por causa da sua soberana vontade. Mas muitas vezes isso acontece para a vergonha daquelas pessoas que estão debaixo desse governo. De governos maus, que nós podemos lembrar de muitos na história. Então é assim lá fora. Os homens maus governam e eles dominam e eles oprimem as pessoas. Como uma palavra que o Heitor usou, né, aqui mais cedo, de que a gente não manda em nada aqui. Né? Federação, presidente não manda. Nós aprendemos que eles são os grandes servos. Né? O grande é aquele que é o servo. Então a federação está aqui para servir, o secretário está aqui para servir. O pastor, o conselho da igreja está aqui para servir o rebanho. Então não é assim. Não é assim como é lá fora. Esse é o desejo de grandeza, de domínio dos homens lá fora. Mas no reino de Deus, não é assim. E o Senhor diz, pelo contrário, quem quiser então tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Veja bem, irmãos, isso aqui é importante.
Porque nós dissemos agora há pouco que os apóstolos, sim, eles ocupam um lugar de proeminência. Os apóstolos foram agraciados por Deus para formarem esse fundamento pela graça de Deus. Isso não quer dizer que eles eram homens mais santos do que nós, mas que eles foram usados por Deus de uma maneira muito importante. Maria, por exemplo, quando falamos das mulheres da Escritura, é a mulher mais agraciada de toda a história. Nenhuma mulher, nem no texto bíblico, e nunca na história, pensando no futuro, até o dia de Cristo voltar, nenhuma mulher será agraciada da forma que Maria foi, de carregar o Salvador do mundo no seu ventre. Então, sim, esses homens ocuparam um lugar importante. É por isso que o Senhor Jesus diz: vocês querem ser grandes? Ele está dizendo: vocês querem estar nesse lugar de ter autoridade? Vocês querem estar nesse lugar em que as pessoas olharão para vocês, lembrarão de vocês? Vocês querem, contextualizando aqui, como nós estávamos falando ali, olhando para o jovem que provavelmente, se Deus quiser, né, será um futuro reverendo, presbiteriano, né, e já demonstra, né, talento, dom para isso. Né? Então, você quer ser grande? Né? Grande, você quer estar nesse lugar? Então, se você quer esse lugar, então você seja o menor. Seja esse o que vos sirva. Então, irmãos, funções, cargos, lugares de liderança entre o povo de Deus têm essa finalidade de serviço, de servir o povo de Deus. Isso faz nós, que no reino estão colocados como pastores, presbíteros, diáconos, como os adolescentes aqui que foram eleitos para suas diretorias locais, que estão tendo uma responsabilidade de servir os outros adolescentes e a igreja em um lugar em que você será visto e que as pessoas cobrarão você sobre uma postura. Então esse é um lugar de servo. É esses servos que o Senhor levanta para estarem nesses lugares. Porque o Senhor quer que eles sirvam o rebanho, que eles sirvam ao Senhor, que eles sirvam ao Senhor e aos outros. E sirva a igreja, e sirva o próximo, e seja esse o servo. E aí, irmãos, eu não tenho como, olhando para isso, tendo a oportunidade de falar para adolescentes, né? Não deixar o adolescente interior, nerd, não posso, ele fica aqui querendo sair o tempo todo. Para fazer um link com a cultura, porque a gente usa, né, dessas estratégias para que os adolescentes compreendam. Né? Segundo tio Ben, você sabe quem é o tio Ben? Tio do Peter Parker. Ele falou algo que é um valor do que nós estamos vendo aqui. Eu vou ver se os meninos são nerds igual a mim. Com grandes poderes. Agora eu vou fazer com um texto bíblico para ver se eles se eles completam também. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É uma verdade. Essa é uma verdade. O Homem-Aranha, eu já falei, inclusive falei lá para os adolescentes da segunda, né? É o meu herói predileto. Porque é humano, porque sofre. Porque tem que pagar boleto, né? Tem que trabalhar. Tem que correr atrás da jovem para ganhar o coração dela. Não é fácil a vida do Peter. E aí ele escutou do seu tio, né? Com grandes poderes. Ou seja, o lugar de autoridade, né? De ser capacitado. Vem grandes responsabilidades. Então, o poder não é para dominar e oprimir. O poder significa responsabilidade. Serviço. É isso. Temos uma grande responsabilidade.
É um lugar que nós nos sentimos muito agraciados, quando pregamos a palavra, somos esmagados por Deus, porque nós não merecemos por nós mesmos ocupar esse espaço, pela graça de Deus. Então sim, nos sentimos alegres e felizes, porque esse é um lugar de graça, que nós percebemos a graça de Deus, apesar de quem somos. Mas também entendemos a responsabilidade, a grande responsabilidade de ter um cargo, de ter uma posição assim. Então o reino, irmãos, é assim que o Senhor Jesus está dizendo, no reino é diferente. Esse desejo de grandeza, de domínio, de mostrar ser o poderoso, ser o importante, não é assim. Sirva, seja o menor. Seja o menor. A passagem lá do Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus, o texto nos diz, acrescentando algumas questões importantes, o Senhor Jesus diz, quem é o maior? É aquele que está na mesa ou aquele que está servindo? Lógico, o que está na mesa, ele é maior naquele sentido de, ali é um empregado, ou alguém que está servindo. Mas com esse princípio, o Senhor nos ensina que aquele que está servindo está tendo um privilégio muito grande. Sempre quando eu vou em alguma lanchonete, assim, eu fico vendo aquelas pessoas que estão servindo ali, Que vão lá, limpam a mesa, que servem o lanche. Infelizmente, irmãos, eu tive uma vez uma experiência triste, sabe? Eu voltei para casa triste porque alguém que estava comigo numa mesa de uma lanchonete, por causa que a moça errou o pedido, humilhou a menina na frente das pessoas. Como se ela não errasse, como se nós não errássemos. E eu fiquei muito envergonhado com aquela situação. E aí, desde então, eu sempre lembro disso. E uma vez a gente estava ouvindo um sermão assim, uma pregação muito semelhante. Eu era adolescente ainda. E aí nós fomos para uma lanchonete depois do culto. E aí um amigo meu, em outra ocasião, quando a menina foi servir, aí ele disse, você é importante. E aí a menina ficou assim, por que ele está dizendo isso? A gente riu na mesa, porque a menina estava fora do contexto. Ela não tinha ouvido o sermão que a gente tinha ouvido, mas eu tenho certeza que aquilo fez diferença na vida dela. Então é esse princípio que o Senhor nos ensina. Aqueles que quiserem tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Nós somos chamados para servir. E quanto mais cargos, quanto mais funções, mais servos nós seremos. E mais oportunidades de servir nós teremos. E, irmãos, o Senhor Jesus encerra essa fala, e nós encerramos essa passagem, olhando para o grande modelo. O Senhor Jesus diz, quem é o modelo? Qual é a motivação para nós sermos servos? Qual é o melhor modelo bíblico do que é ser servo nas Escrituras? É o próprio Senhor. Ele é o maior exemplo de servo. O verso 28 diz isso. Tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, o Senhor, aquele que é o maior, aquele que é maior que tudo, aquele que é o soberano Senhor, aquele que todas as coisas subsistem nele, o Senhor que domina sobre todas as coisas, o Senhor que tem o controle de todas as coisas, o Senhor que preserva todas as coisas, é isso? Poderíamos falar tanto sobre o Senhor Jesus, sobre o nosso Rei. Ele se tornou servo e foi o maior servo de todos. Ele se tornou servo para nos salvar. Então, Cristo veio e se tornou servo com um objetivo: de nos tirar como povo dele, como ovelhas dele, da miséria, da morte e do pecado. O Filho do homem não veio para ser servido. Ele não buscou isso, mas ele veio para servir
e entregar a sua vida, e se sacrificar. E eu gostaria de ler duas passagens, irmãos, para a gente caminhar para o final aqui, que nos falam sobre esse exemplo. Primeiro é o Evangelho de João. Peço que os irmãos abram comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 13, verso 13. Que diz assim: Evangelho de João, capítulo 13, verso 13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Nós conhecemos esse contexto aqui. O Senhor Jesus havia acabado de lavar os pés dos apóstolos, dos discípulos. Isso era uma atitude de tanta humildade, que Pedro, num primeiro momento, diz: não está certo isso. Como que o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus: olha, você não entende ainda, mas eu preciso fazer isso. E aí depois Pedro diz: então me lava todo, lava meu corpo todo. O Senhor deu esse exemplo de servo, lavou os pés dos discípulos e digam: agora vão, façam os mesmos. Então todos, irmãos, nós que nos identificamos com o nosso mestre, todos nós, como ele disse aqui, que chamamos ele de mestre, chamamos ele de Senhor, e ele diz: vocês fazem bem porque eu sou o mestre e eu sou o Senhor, mas eu lavei os pés. E se eu, como mestre e Senhor, fiz isso, quem é você para não ser um servo também? Quem é você para achar que esse não é o seu lugar? Quem é você que está dizendo que se identifica comigo como Senhor, mas não faz aquilo que eu faço? Não segue o meu exemplo como servo? Então vão e façam a mesma coisa. Bem-aventurados vocês serão se forem servos do Senhor Jesus e demonstrarem isso pelo serviço ao próximo. E a outra passagem, irmãos, é Filipenses. Nós conhecemos esse texto. Filipenses 2, verso 5, onde lemos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha o verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O grande Senhor soberano deixou a eternidade. E aí eu já usei tantas vezes essa expressão que eu ouvi uma vez, que eu acho tão linda. Sempre quando ela me vem à mente com esse texto, eu lembro de citá-la. O Deus eterno, que saiu da eternidade e entrou no tempo, para nos tirar do tempo e nos levar para a eternidade. O Senhor fez isso. Ele nos serviu. Olha como essa mensagem era chocante para os religiosos da época. Ele se tornou servo e serviu o seu povo. Ele se tornou servo de quem? Primeiro, do Pai. E como servo do Pai, ele serviu o seu povo. Ele fez aquilo que só ele poderia fazer, para nos tirar daquela situação de morte e de miséria. Então, irmãos, eu quero destacar isso mais uma vez. Se o nosso Senhor e soberano, Rei de toda a terra, que sustenta tudo, ele nos serviu, quem somos nós para não seguirmos os seus passos, como servos dele e servos uns dos outros? O imperativo aqui lá de João 13: vão e façam
o mesmo. Então, irmãos, nós queremos, adolescentes, irmãos, queremos ser servos do Senhor Jesus. Então, entendamos quais são as implicações de sermos servos. De sermos servos do Senhor e servos uns dos outros. Como o Senhor Jesus tomou essa forma e amou sacrificialmente o seu povo por amor a Deus, por amor ao Pai, e em obediência, façamos nós o mesmo. Vamos orar? Vamos colocar de pé, irmãos? Senhor, nosso Deus e Pai, nós rogamos ao Senhor a tua misericórdia, pois sabemos, ó Deus, reconhecemos que o caminho do discipulado, caminho de obediência, caminho de tomar a cruz e seguir ao Senhor, é difícil. É um caminho de humilhação, de humildade, ó Pai. Por isso nós clamamos ao Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a sermos, de fato, servos do Senhor. A entendermos que o Senhor nos chamou para sermos servos. Nos chamou, ó Deus, para nos colocarmos diante do Senhor, obedientes ao Senhor, como servos do Senhor e servos uns dos outros. Tira de nós, ó Deus, todo orgulho. Tira de nós, ó Deus, todo desejo de grandeza, um desejo mundano de grandeza, um desejo mundano de domínio, mas que possamos aprender o princípio do reino do Senhor e sermos servos, servos do Senhor e servos uns dos outros. Entendemos, ó Deus, que seguindo o caminho, esse caminho, o caminho do Senhor, vamos te agradar, vamos glorificar o teu nome. Por isso, ó Deus, ajuda o teu povo. Que o Senhor Deus abençoe a nossa federação de UPAs, do nosso presbitério. Que, ó Deus, essa diretoria continue com esse desejo de servir ao Senhor por meio daquilo que o Senhor deu a eles. Por meio do lugar de autoridade que o Senhor colocou cada um deles. E que, ó Deus, nos próximos anos, quando esses adolescentes não mais estejam entre a UPA, que o Senhor levante outros com o mesmo espírito, seguindo o mesmo princípio de servos do Senhor. E o Senhor Deus abençoe do mais jovem aqui, até o mais velho, para que em tudo sejamos servos do Senhor. Para que em tudo glorifiquemos o teu nome, sendo servos do Senhor. Humilha, de fato, a cada um de nós, para que possamos entender a verdade do Senhor e a vontade do Senhor para nós. Em Cristo é que nós oramos. Amém. Amém. Podem sentar. Antes de passar a palavra para o presidente da federação, eu fiz isso de manhã, fiz isso à tarde, mas vou fazer agora, porque à tarde os presbíteros não estavam, o reverendo também não pôde estar, mas eu quero agradecer de novo, registrar isso aqui, né? O quão é importante isso aqui, irmãos. Quão é importante esse apoio para os nossos adolescentes. Eu disse na verdade não sei quem foi que eu disse, esqueci. Mas eu estava dizendo, eles estavam desanimados, os adolescentes estavam desanimados. Ano passado foi um ano muito difícil, né? Acho que a gente se reuniu uma vez online e fez o congresso, só isso. Estávamos desanimados, e isso aqui é história para a nossa federação. Então é muito importante para esses adolescentes verem o apoio da igreja, dessa igreja que recebeu a nossa federação e os adolescentes das outras igrejas, das igrejas que trouxeram seus adolescentes, os irmãos da segunda de Petrolina, os irmãos da primeira de Juazeiro. Continuem investindo nesse trabalho. Irmãos, eu acho que eu vou dizer uma coisa aqui que pode ser interpretada de maneira errada, que eu já falei outras vezes, mas eu vou dizer. Todas as nossas sociedades são importantes. Todas. Mas eu trabalhei com o MP e UPA. Trabalhei primeiro com o MP e agora estou trabalhando com a UPA. E eu, colocando na balança os conflitos de fé que os adolescentes passam,
são muito mais intensos do que aqueles que já estão com 19 e 20 anos para frente. São mais intensos. Então é uma época muito difícil, de muito conflito. E a gente vive num tempo muito difícil para um adolescente que quer ser compromissado com o Senhor. Porque a ideia comum, o senso comum é que não, deixa ficar mais velho e aí eu vou me comprometer mais. Eu sou adolescente, então é só diversão, é muito difícil. Os desafios são muito mais intensos. Não é que o trabalho com UPA é mais, por isso que eu disse que pode ser mal interpretado, né? Não é que é mais importante do que o da UMP ou de outras sociedades, mas é muito importante. E eu percebi isso trabalhando com os adolescentes. Então, incentivem esse trabalho, né? Organizem as UPAs que tem para organizar e deixem esses adolescentes juntos para eles se fortalecerem. Então, eu louvo a Deus pela igreja, pelo conselho, pelo reverendo Luiz Ronilson, pelo presbitério também, que apoiou financeiramente, né? E, irmãos, uma coisa, sei que os irmãos estão cansados, eu estou me delongando, né? Mas, cadê Sara, hein? Sara está ali. Ganhou quanto de cachê para rodar 400 quilômetros para estar aqui? Ganhou nada. Então, eu acho que ela está até gastando com a mãe dela que está aqui também. Isso tem tudo a ver com o nosso tema. Servir. Ela veio aqui só para servir, não está ganhando nada. Nada. Servir. Os meninos que vieram de Salgueiro vieram servir. Então é isso, é a responsabilidade. Eles entendem que a responsabilidade deles é essa. Não cobraram nada, não pediram nada, não exigiram nada. Exigiram a gente fez isso, né? Esse pedido ao presbitério, uma ajuda de custo. Mas para eles não estão tirando nada. Então é a ideia de que nós somos chamados para ser servos, né? Então, que Deus abençoe a todos, a igreja, que é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, e o trabalho da nossa federação. Contem comigo, como secretário, contem comigo, não só a federação, mas todos os adolescentes aqui. Deus abençoe.